Pessoal, nessas últimas semanas, um dos fundos imobiliários que mais caiu a sua cotação foi o VINO11. Pelo gráfico aqui dos últimos 30 dias, a gente pode ter uma noção disso. Aqui no último dia 8/9, o VINO11 estava custando aproximadamente R$ 6,00 e nessa última sexta-feira, dia 20, ele fechou custando aqui o valor de R$ 5,17. Para a gente ter uma noção maior da sua desvalorização, nesse outro site aqui, se puxarmos aqui do dia 6/9 até o último dia aqui 20/9, podemos ver que o VINO11 ele se desvalorizou 13,69% somente nessas últimas 2 semanas. Mas o que foi que causou essa queda tão acentuada na cotação do VINO11? Será que aconteceu alguma coisa negativa? No momento, pessoal, não aconteceu nada, porém tem uma especulação. Atualmente, a maior inquilina do fundo imobiliário VINO11 é essa rede de televisão. E nessa última semana teve especulações de que essa rede ela sairia do imóvel que atualmente é do VINO11 e alocada para ela. A notícia menciona aqui o seguinte, que a Rede Grupo está pensando em deixar sua sede na cidade de São Paulo, locada pela VINO11, e se deslocar para outros espaços para otimização de custos. Lembrando que atualmente existe um contrato aqui de longo prazo, de aproximadamente 15 anos de duração, e a notícia continua dizendo o seguinte, que o VINO11 ele poderia vender esse terreno, que tem uma área aqui de aproximadamente 43 mil metros quadrados, em tempo hábil o suficiente para que a rede de televisão encontrasse um outro local. Então essa especulação da saída desse principal inquilino atualmente do VINO11 foi o principal causador aí da queda da sua cotação. Se viemos aqui no último relatório gerencial do VINO11, aqui podemos ver a imagem desse imóvel, que é 100% de participação do VINO11. Ele tem uma área bruta locável construída aqui de aproximadamente 39 mil metros quadrados e sua taxa de ocupação atualmente é 100%. Além disso, ele menciona aqui a sua localização. Pelo menos eu creio que o fundo não teria essa facilidade assim, como ele noticiou aqui, que conseguiria fazer, no caso, vender esse terreno a um tempo hábil o suficiente. Geralmente terrenos, imóveis não se vende assim de uma maneira tão rápida, né? Isso pelo menos na minha opinião. Além disso aqui, é uma construção também voltada para uma rede de televisão. Então, qualquer outro inquilino que quisesse entrar nesse imóvel teria que fazer várias modificações. Para a gente ter uma noção, atualmente, esse é o principal inquilino do VINO11, que ele corresponde aqui a uma receita de 44%. Então, imagine o impacto negativo que terá no VINO11 essa desocupação realmente, se essa desocupação realmente ocorrer. O fundo já está sofrendo um calote desse inquilino aqui, a New York, que atualmente corresponde a 5%. Se voltarmos aqui no início do seu relatório gerencial, ele fala exatamente sobre essa situação de calote. Ele menciona aqui que não houve o pagamento da New York desde o dia 10 de junho. Então, junho, julho e agosto, esse inquilino não pagou os aluguéis e provavelmente também no mês de agosto. Os advogados já entraram aqui com pedido de despejo para com esse inquilino. Então, o fundo ele está sofrendo calote aqui. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que sua situação de calote atualmente corresponde a 5,3% que o fundo está deixando de ganhar de receita devido a esse não pagamento da New York. E atualmente a sua taxa de ocupação está aqui de 97%. Então, se isso realmente ocorrer, essa desocupação dessa rede de televisão, o impacto será muito negativo. E por causa dessa especulação, a cotação do VINO11 ele já veio caindo. A situação do VINO11, como eu já mencionei em outros vídeos, não é nada boa. O fundo ele é muito alavancado, especialmente por causa desse imóvel que o fundo ele comprou. Se observarmos aqui, podemos ver que da dívida total que o fundo ele tem de 484 milhões de reais, apenas desse imóvel corresponde a 361 milhões de reais. Então a principal dor de cabeça atualmente do fundo é exatamente esse imóvel que ele adquiriu, e corresponde aqui a 74% da dívida total que o fundo ele tem. Então imagine o impacto que teria do inquilino ele sair do imóvel e o fundo ele não conseguir vender esse imóvel. Imagine aí o fundo com uma taxa de ocupação 44% maior, com uma dívida ainda grande, alta e com uma receita menor, já que o inquilino não estaria pagando o aluguel porque desocupou. Então é um ponto a se prestar atenção. Eu já falei aqui sobre os riscos de se investir no VINO11, especialmente devido à sua alavancagem. O fundo ele tem uma dívida muito alta de aproximadamente aqui, e o fundo não tem caixa para conseguir honrar seus compromissos
a partir do ano de 2025 em diante. Então a situação do fundo tem ficado cada vez pior. Quem é investidor dele tem que tomar cuidado para a longo prazo não tomar prejuízo. Geralmente a gente investe pensando no longo prazo, em ter bons resultados. Porém a situação é muito diferente aqui com o Vino 11. Um fundo que periodicamente vem caindo os seus rendimentos. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês que o fundo está gerando uma receita menor do que ele realmente consegue distribuir. E pelo menos nesses últimos 12 meses podemos ver a sua estimativa de distribuição de rendimentos. Há 12 meses atrás o fundo estava pagando aqui 6 centavos por cada cota. E agora a expectativa até dezembro de 2024 é o fundo pagar entre 4 centavos e meio e até 5 centavos e meio. E atualmente ele vem pagando aqui apenas 5 centavos. Então mostrando que no decorrer do tempo o fundo ele vem diminuindo seus rendimentos. E se pegarmos aqui o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de agosto de 2024, observe que o fundo ele teve um resultado total de 3,4 milhões de reais e distribuiu 4,1 milhões. Então ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu. Ele gerou aqui apenas 4 centavos e 6 por cada cota e distribuiu 5 centavos. Ele está conseguindo distribuir 5 centavos devido ao imóvel que ele vendeu no início do ano, que ele está distribuindo o seu resultado acumulado. Porém, se não fosse esse o caso, o fundo estaria pagando aqui apenas 4 centavos e meio por cada cota. Então, pessoal, tome cuidado, preste atenção a quais tipos de fundo você investe para a longo prazo você não se arrepender. Se pegarmos um gráfico maior aqui, dos últimos 12 meses do último ano do Vino 11, o fundo saiu aqui dos R$ 8,61 e bateu aí os R$ 5,18, uma desvalorização de aproximadamente 40% em questão de apenas um ano. Então, quem comprou naquela época lá está com prejuízo aí por cota de R$ 3,44. Imagine o tempo que o fundo ele vai levar para poder recuperar todo esse valor de depreciação. Se um dia ele conseguir voltar para o seu preço justo, né? O que eu acho muito pouco provável. Então tome cuidado aí com os fundos que você investe para a longo prazo você não se arrepender. E se pegarmos aqui também os seus rendimentos, podemos notar que no decorrer do tempo vem diminuindo. Ano 2022 pagou menos do que o ano de 2021, 2023 pagou menos do que 2022 e agora 2024 está pagando menos do que 2023. Então a tendência é sempre ir diminuindo, beleza? Deixe aí nos comentários se você ainda investe no Vino 11, se já vendeu suas cotas, se livrou dessa situação, ou se acha que é uma boa oportunidade de investimento comprando um fundo mais barato do que ele realmente vale. Como eu mencionei, eu não acho um bom investimento, não acho que seja uma boa oportunidade, a gestora não é boa, o fundo está passando por uma situação financeira muito ruim, então a tendência é cada vez mais piorar. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse ativo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.